E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar um like no vídeo e não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações assim que os vídeos forem lançados. Essa semana é uma semana muito especial, porque a gente está entrando agora hoje na semana do orgulho LGBT, e então os vídeos dessa semana vão ser especialmente sobre essa pauta, sobre a pauta LGBTQI+. A gente vai ter um vídeo nessa segunda-feira, como é de praxe, só que essa semana não vai ter o Léo Responde Rápido. Semana que vem o Léo Responde Rápido volta com as perguntas que vocês costumam me fazer, mas essa semana, como são assuntos que eu preciso conversar um pouquinho mais, eu vou fazer 2 vídeos um pouquinho mais longos, um hoje, que é esse que vocês estão vendo, e um na próxima sexta-feira, como eu sempre costumo postar. Eu prometo que eu vou tentar não deixar tão longo assim os vídeos, para não ficar muito cansativo, então eu vou tentar ser o mais breve possível, e eu vou começar com um assunto que é muito discutido, que é relacionado ao HIV. Esse primeiro vídeo sim é relacionado ao HIV e à comunidade LGBTQI+, que é por que a comunidade LGBTQI+, é muito vulnerável ao HIV. Pessoal, eu sei que existe um mito que as pessoas pensam que os homossexuais, que as mulheres trans, que os homens trans, que as pessoas bissexuais, que as lésbicas, que, enfim, que as pessoas da comunidade LGBTQI+, estão sempre pensando em sexo, 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 e estão transando a reveria com todo mundo, muito mais do que pessoas heterossexuais. Mas isso é um mito completo, gente. Eu sei porque eu vivi isso e eu lembro que eu mesmo perdi a minha virgindade muito depois de todas as pessoas, dos meus amigos heterossexuais, tanto mulheres quanto homens. Eu me lembro que todos já tinham beijado, eu fui beijar muito depois, porque existe uma dificuldade, existia principalmente, né? Agora está um pouquinho mais livre entre adolescentes, se debate mais, está criando um empoderamento dessa comunidade LGBTQI+, ainda na adolescência, mas falando da minha geração, da geração passada e das outras, isso era um tabu muito grande falar sobre isso. As pessoas começam a se relacionar mesmo e explorar sua sexualidade de uma maneira sem algema, sem trava, quando elas começam a ficar mais independentes ou é tudo feito às escondidas. Principalmente se a gente está falando em cidades do interior, assim como é o meu caso. É óbvio que em cidades grandes existe boate, sauna, em que o pessoal da comunidade LGBTQI+, podem ir lá para procurar sexo, enfim. Mas isso não quer dizer que os heterossexuais também não façam isso. Os meus amigos heterossexuais, quando eles começaram a sua vida sexual, eles ficavam com uma pessoa diferente quase todo final de semana. Eles transavam com meninas diferentes e mesmo as meninas hoje, com toda essa liberação sexual das mulheres, elas também têm essa liberdade de ir numa festa, se tá afim de ficar com o cara, transar, fazer o que bem entender, e no outro dia às vezes nem vê a pessoa. Então, essa coisa de que LGBTQI+, são mais promíscuos, já começa por aí um engano e uma hipocrisia de achar que apenas homossexuais vivem a sua sexualidade, quando na verdade todo mundo vive a sua sexualidade. Uma coisa que acontece sim de uma maneira geral é que pessoas da comunidade LGBTQI+, demoraram muito mais para conseguir firmar relacionamentos de uma forma geral, como as pessoas heterossexuais, porque é isso que é nos ensinado culturalmente, em que vai crescer, vai casar com uma mulher, enfim. Era muito tabu e ainda continua tendo preconceito em relação a casamento de pessoas LGBTQI+, homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Muitas pessoas se negavam a um relacionamento estável justamente porque elas sabiam que elas não seriam aceitas. E às vezes isso é feito de uma maneira, inclusive, para se proteger da homofobia da sociedade. Muitas dessas pessoas que se negaram isso no passado e que agora estão começando a se permitir, que a gente vê com mais frequência casais LGBTQI+, é porque elas agora estão se permitindo. As pessoas estão se cansando de se esconder. E a evolução dos direitos LGBTQI facilitam com que essas coisas aconteçam, mesmo a gente sabendo que nós vivemos num país muito preconceituoso, que nós vivemos num país onde que mais mata pessoas da comunidade LGBTQI+, então ainda existe esse medo de se casar com alguém do mesmo sexo ou se casar com alguém
mesmo que seja de um sexo diferente, mas quando são duas pessoas transexuais, ou de se casar com uma pessoa bissexual, existe todo esse tabu porque essa pessoa vai ter que enfrentar uma sociedade. Então, para muitas pessoas ainda é muito mais fácil ter a sua sexualidade às escondidas. E isso, obviamente, facilita numa marginalização do relacionamento homoafetivo, né, de toda a comunidade LGBTQI+. E por que eu comecei com essa introdução falando sobre isso? Porque isso é muito importante para que a gente compreenda por que a comunidade LGBTQI+, é muito vulnerável ainda ao HIV. Eu diria que são por 3 fatores mais importantes. O primeiro deles é porque toda epidemia de HIV se começou justamente na comunidade LGBTQI+. E se demorou um tempo para prestar atenção nas vidas que estavam se perdendo e da maneira com que a epidemia estava crescendo. Primeiro por negligência, segundo por preconceito mesmo, porque as pessoas não estavam se importando que os homossexuais, que transexuais, drag queens, travestis estavam morrendo. E também porque não se sabia muito do que se tratava realmente o HIV, a AIDS, enfim. Somente anos depois, quando se começou a ter a situação da epidemia com mais clareza, já tinha infelizmente feito um estrago na nossa comunidade, além de todo o estigma que ainda nós carregamos em função do HIV e AIDS, mas a gente não pode negar que houve um massacre da comunidade LGBT e houve sim uma maior incidência da epidemia entre nós. Outro fator muito fácil de compreender a respeito disso é a questão da fisiologia mesmo, né? Porque a gente sabe que o sexo anal, a probabilidade é a mais alta que existe de transmissão do HIV. E a gente sabe que grande parte da comunidade LGBTQI+, pratica justamente o quê? O sexo anal. Mas vamos lembrar que todas as pessoas podem se descobrir vivendo com HIV e que isso não é uma exclusividade da comunidade LGBTQI+. Então a gente já percebeu que existe uma questão histórica, existe também uma questão fisiológica, uma questão do corpo, em como o HIV se transmite com mais facilidade. Mas aí vem uma questão que talvez seja a mais importante de todas, que é a questão social que nós enfrentamos enquanto comunidade LGBTQI+. E para a gente compreender isso, a gente tem que pegar, por exemplo, 2 adolescentes numa mesma idade, por exemplo, 14 anos ou 15 anos, quando começam a despertar a sua sexualidade, começam a dar o primeiro beijo, começam a ter as primeiras experiências sexuais e fazer um comparativo entre os dois. Por exemplo, um menino heterossexual, quando ele começa a aflorar a sua sexualidade, normalmente ele já tem uma abordagem na própria escola, pelo pai, logo ele já vai levado a um urologista ou um clínico geral, que já vai passar as primeiras informações de como será o seu relacionamento sexual de uma maneira saudável. Esse acolhimento vai se dar também na escola, nas aulas de biologia, quando tiver alguma questão sobre educação sexual, ou seja, a sua vida sexual ela vai ser tratada de uma forma, entre aspas, normal, pela sua família, pelo seu meio social, até mesmo quando ele for ao médico. Então é muito provável que ele consiga desenvolver essa sexualidade em paz, de uma forma saudável, com muito mais autonomia e inclusive autoestima. Agora, se você pega um menino homossexual, ou uma jovem travesti, ou uma jovem transexual, que estão recém começando a sua vida sexual, recém começando a aflorar a sua sexualidade, eles não vão ter todo esse acolhimento, não tem essa questão. É muito difícil alguém um pai chegar e preparar um filho para um sexo anal, por exemplo. E isso é quase que impossível de ser tratado numa escola. Eu lembro quando eu era jovem que se falava que existia sexo anal e não se falava mais nada sobre isso. Não se fala sobre a importância do lubrificante, não se fala o porquê que a incidência, falando de uma maneira física, do HIV é maior, por exemplo, no sexo anal. Não se fala sobre N questões de saúde de pessoas da comunidade LGBTQI+, na escola, numa maneira da sociedade, nas mídias, nas campanhas do Ministério de Saúde e muito menos dentro de casa. Percebe que então esse jovem LGBTQI+,
vai acabar o quê? Se encontrar numa forma de rejeição, né, dos seus desejos sexuais, ele vai entrar em conflito com a sua sexualidade e ele vai também acabar entrando em todo um processo de solidão em função disso. E não é à toa que justamente nessa faixa etária que o suicídio é muito maior entre jovens LGBTQI+. Justamente por esse sentimento de não se adequar ao que é considerado normal em relacionamentos amorosos e afetivos, enfim. Fazendo esse pequeno comparativo, vocês percebem que existe nitidamente, por consequência de todo esse contexto social, uma grande chance dessa pessoa da comunidade LGBTQI+, ser marginalizada, ser excluída socialmente e, além disso, ela não recebe políticas públicas específicas. Além disso, ela não se vê representada quando se fala em ato sexual, quando se fala em educação sexual. Além disso, ela tem toda uma dificuldade de acesso, porque dificilmente um jovem LGBTQI+, vai ter autonomia e apoio da família para ir até um médico para que se ensine como fazer essas práticas de uma maneira muito mais segura. Então vocês percebem que são pequenas coisas, que não são tão pequenas assim, que contribuem para essa marginalização da comunidade LGBTQI+. E isso tem uma consequência, e essa consequência é vista em números. Por toda essa soma desses fatores que a gente conversou, pela questão fisiológica, pela questão histórica e por uma questão de contexto social mesmo, que nunca se preocupou em tirar a comunidade LGBTQI+, da margem da saúde pública. Por isso que a gente bate na tecla que a comunidade, que o Brasil, que as pessoas precisam compreender da necessidade da educação sexual dentro das escolas, da necessidade de se falar de todas as práticas sexuais de uma maneira inclusiva, da necessidade de ter políticas públicas específicas para cada nicho, para gays, para lésbicas, para bissexuais, para homens trans, para mulheres trans. É muito importante ter isso, ter uma representatividade nas campanhas para que as pessoas consigam se visualizar, para que elas consigam se encaixar em alguma coisa e para que aquela mensagem chegue até elas. A gente não pode esquecer que grande parte da comunidade LGBTQI+, no Brasil ainda é expulsa de casa ainda muito cedo. Essas pessoas, esses jovens, eles acabam morando muitas vezes na rua, acabam se prostituindo, acabam sofrendo todo tipo de agressão possível, moral, física. Então vocês percebem que existe uma questão às vezes de prioridade mesmo. Como cobrar de pessoas que estão completamente marginalizadas, que não tem um diálogo aberto com elas, que existe uma barreira de políticas públicas e de acesso? Como eu vou cobrar que elas tenham uma consciência sexual, uma consciência de prevenção, uma consciência de combate à epidemia do HIV, quando na verdade elas estão preocupadas em sobreviver diariamente? Porque, vamos lembrar mais uma vez, o Brasil ainda é, infelizmente, o país que mais mata pessoas LGBTQI no mundo. Então por isso que é muito importante nessa semana, é a semana da diversidade, é a semana que a gente celebra justamente o orgulho LGBTQI+, é uma semana que a gente reivindica, é uma semana que a gente mostra a cara e grita, nós estamos aqui e nós estamos resistindo a gente falar sobre esses temas. E é por isso que eu vim abordar esse tema justamente nessa semana. E eu espero que isso tenha entrado um pouquinho na cabeça de cada um, para pensar um pouquinho, para refletir sobre todas essas questões que envolvem o HIV e a comunidade LGBTQI+, e evitar de estigmatizar cada vez mais isso, evitar de marginalizar ainda mais a nossa comunidade e perceber que todos esses números, que toda essa incidência de HIV entre homens que fazem sexo com outros homens e a comunidade LGBTQI+, de uma forma geral, é justamente uma consequência de anos e anos de negligência, anos e anos de falta de representatividade e anos de preconceito, homofobia, transfobia, lesbofobia e todo o tipo de segregação social que a nossa comunidade encontra. Espero que vocês tenham gostado, se orgulhem de que vocês são. Um beijo no coração de todos. Até sexta-feira.